Olá, tudo bom? Você que acompanha o Praticadamente, bem-vindo, seja de manhã, de tarde, de noite. Essa noite a gente vai trazer a nossa querida diretora-geral do Praticadamente, a Lilian Flig, né? Ela vai falar hoje sobre o tema autoconsciência, e autoconhecimento. Será que são as mesmas coisas? Então, hoje a gente vai ouvir a Lília, mas antes disso eu queria convidar vocês a seguirem a gente no Instagram com @praticadamente_. Temos também no Spotify e YouTube todas as nossas lives, tem mais de 100 lives para vocês verem os mais diversos temas que envolvem a terapia, seja holística, seja científica, a parte de marketing, enfim, tem vários conteúdos excelentes lá para vocês acompanharem. E temos também o Facebook. No WhatsApp, a gente tem 2 grupos privados, que é um de hipnoterapia para terapeutas e o de hipnose para quem está iniciando essa jornada ou quem já trabalha com hipnose de entretenimento, street hipnose, mas todos estão convidados. Para se inscrever, você linka, tem um link lá na bio do Instagram. Você clica lá e tem todas as nossas redes e tem o link de inscrição para o WhatsApp. Aí lá você define se você quer ir para o grupo de hipnose ou para o grupo de hipnoterapia. Estão todos convidados. Então, Lilian, eu passo a palavra para você. Bem-vinda. Lilian, seu microfone está cortado. Boa noite a todos. Agora vocês estão me ouvindo, né? Obrigada, gratidão, Paulo. Bem, para quem está aqui, boa noite. Gratidão por estarem presentes, virem aqui ouvir e interagir, né? Porque aí vocês podem perguntar, interagir, contribuir com esse tema que estou trazendo aqui, que é um tema bem interessante, que é autoconsciência e autoconsciência e autoconhecimento. Qual a diferença? Eu vou trazer aqui uma reflexão. Eu gosto muito do aspecto filosófico, né? Quem já me conhece sabe que eu gosto dessa abordagem, né? Então, eu estou compartilhando a tela aqui. Vocês estão todos vendo? Então, deixa eu abrir aqui para eu conseguir ver a carinha de vocês. Sim, né? Então tá. Então, caso tenha pergunta ou queira interromper, estejam à vontade. Autoconsciência e autoconhecimento é um tema bem interessante porque eu tenho e acredito que todos tenham como uma base para o atendimento terapêutico. E também nós temos que entender bem disso e para que possamos ajudar nossos clientes, né, o paciente, a terem esse entendimento para um sucesso da terapia. E para começar, eu vou entrar aqui com. Deixa eu ver se tá indo. Ah, foi. Eu vou começar aqui com uma historinha que eu gosto muito, que é do oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos, ele teria declarado a Sócrates que ele era, na época, no caso, né, o homem mais sábio, né, o mais sábio dos homens. E quando Sócrates ouviu isso, ele ficou pensando, logo eu, né, não tem, sem qualquer especialização, não tem especialização nenhuma, e ele estava ciente da ignorância dele. E ele começou a refletir, mas logo ele, naquela cidade, que era uma cidade repleta de artistas, ele estava em Atenas, né? Repleta de artistas, oradores, políticos, artesãos, como ele, uma pessoa sem qualquer especialização, era o homem mais sábio dos homens. E ele começou a meditar, pensar bastante tempo, buscando, né, o que
pitonisa estava querendo dizer com isso. E aí ele refletiu que talvez a sabedoria dele só poderia ser porque ele era aquele que sabia que nada sabia. Então, essa consciência da ignorância sobre as coisas que ele tinha na época que ele teve essa consciência, deu a ele, no caso, nos mostrou o começo da autoconsciência. Porque ele, na autoconsciência, está mostrando, ele está se vendo quem é ele está vendo o ambiente, a época e as pessoas e coisas que cercam a ele. Então aí começou podemos dizer que foi o começo da autoconsciência. E aí, claro, eu não podia deixar de passar pelo dicionário. E no dicionário está lá, autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos e inclinações. E autoconsciência está como a consciência que reflete sobre si próprio, sobre suas condições e seus processos. Quer dizer, as suas condições, a condição que você se encontra, a estrutura que você se encontra e sobre seus processos. Os processos que você está passando ou que você passou, né? E aí, seguindo, eu gosto muito também dessa metáfora sobre autoconsciência e autoconhecimento, que diz o seguinte: autoconsciência é o universo e o autoconhecimento é a casa que escolhemos morar. Dá para perceber com essa metáfora que o autoconhecimento a gente está olhando para a gente, né? Como nós somos, como nos portamos, nosso jeito, o que sentimos. E a autoconsciência é essa relação nossa com o nosso meio, com o local que estamos, com todo o processo que passamos, o que estamos passando, o ambiente, né? E nós, como terapeutas, nós percebemos o quanto isso tudo influencia a gente para sermos o que somos hoje. E aí, quando nós atendemos um cliente, no caso, nós temos esse desafio de mostrar para o cliente, ajudá-lo a se ver e ajudá-lo a ver o contexto que ele está. Pois através desse entendimento, ele consegue ali sanar várias dores, resolver várias situações, várias dificuldades, né? Então, nós temos essa ciência de que a autoconsciência é o autoconhecimento em movimento. Quando você está no processo, porque o autoconhecimento ele é algo que não tem fim, quando você começa nessa estrada, né, do autoconhecimento, você percebe que o autoconhecimento está sempre em movimento, né? E a autoconsciência ela dá ao indivíduo uma agilidade emocional. A autoconsciência também, devido a tudo isso, com essa agilidade emocional, ela vai te trazer ações coerentes de acordo com os motivos que você tem para agir, né? Então, percebe a si mesmo, a autoconsciência percebe a si mesmo pela maneira com a qual se liga ao ambiente, por meio dos objetos que possui, dos grupos sociais a que pertence, dos papéis que desempenha e pela maneira que os outros o veem. Tudo isso reunido constitui a autoconsciência total. Então perceba aí que a autoconsciência ela é essa integração com todas as pessoas, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou quiser contribuir, fique à vontade, hein? Se tiver dúvida, apesar que eu acho que não tem tanto, né? Bem, continuando. O autoconhecimento, então, nós vimos que é uma via sem fim. Na verdade, o autoconhecimento, ele é sempre você... a perfeição não existe, né? E a perfeição não existindo, nós estamos sempre
procurando conhecer um outro aspecto, e quando nós conhecemos esse outro aspecto e reagimos com uma situação, vem uma outra coisa nova, e aí nós vamos percebendo outro movimento nosso, outra reação nossa diferente. Então, o autoconhecimento, além de ser uma via sem fim, nos mostra que a perfeição não existe. Quando você tem consciência disso, você vive melhor, né? Podemos dizer que você vive melhor. Bem, continuando, a autoconsciência, então, nos faz, primeiro, né, nos faz dar passos, né? Primeiro, você se olha. Depois, se estuda. Quem eu sou? Como me tornei essa pessoa? Em seguida, você assume o protagonismo. Estou satisfeito com o que me tornei? E, para em seguida, você refletir quais transformações pessoais posso empreender para ser ainda melhor. Em primeiro lugar, para mim, e em seguida, para tudo e todos que estão ao meu redor. Então, a autoconsciência, ela te faz passar por esse caminho, por esse processo, que é bem interessante, né? Ela também impacta a sua vida de uma maneira decisiva e muito positiva em aspectos que você não pode, nem poderia imaginar. E esse impacto é bem interessante, e tendo em vista isso, eu trouxe aqui alguns benefícios da autoconsciência. Veja bem, eu estou trazendo a reflexão, o autoconhecimento e a autoconsciência, alinhando, colocando em palavras algo que muitas vezes a gente vive no nosso contexto terapêutico, com os nossos clientes, ou até mesmo conosco mesmo, né? Nós vivemos situações, e trazer isso em palavras e entendimento faz com que nossa terapia seja mais assertiva, né? Então, eu trouxe alguns benefícios da autoconsciência. Uma delas, vocês devem ter percebido com facilidade, que é diminuir a ansiedade. Ela diminui a nossa ansiedade. A autoconsciência, ela diminui a ansiedade do cliente. Quando nós mostramos ao cliente que ele ser consciente do momento dele, do que ele está passando, porque a ansiedade nos leva a gente estar sempre no futuro, né? Então, eu até coloquei aqui um exercício poderoso contra a ansiedade, é justamente você voltar para o presente. Você parar, respirar, voltar para o presente, perceber o que você está vivendo hoje, olhar para dentro, perguntar quais as áreas da minha vida estão fazendo eu pensar assim, agir assim, porque ninguém é ansioso porque quer, né? Ninguém tem essa ansiedade porque quer, né? E é o momento que você começa a se perguntar, a refletir e a pensar no presente, você percebe que a ansiedade, ela diminui, né? Então, identificar o que realmente está deixando você ansioso é consciência. E isso é essencial para você começar a fazer as mudanças. Então, esse é um dos benefícios da autoconsciência, né? Um outro benefício da autoconsciência é o aumento da prosperidade. Por quê? Porque normalmente a pessoa costuma pensar e automaticamente a minha vida é só trabalhar, o dinheiro parece que nunca é suficiente, como eu vou resolver os meus problemas de dinheiro, preciso economizar, e a pessoa começa a ficar no looping, né? E aí a gente começa a perceber que o dinheiro está relacionado ao alto valor, ao ter valer mais do que ser. Então, revisar as crenças a partir da autoconsciência é bem interessante e importante, porque a prosperidade, às vezes a pessoa ela está próspera, mas ela está com tantas preocupações e que ela não olha para a situação real dela.
e ela parar e trazer isso para consciente, ela ter esse valor de ser quem ela é, como ela pode agir, é bem interessante. Então, é um outro benefício bem interessante, a prosperidade. Outro benefício da autoconsciência é você se sente mais bonito, mais bonita. E aí eu vou trazer a reflexão, né? Por que será que se sente mais bonito quando se tem autoconsciência? Porque simplesmente o achar-se feio vai além das características externas. Ele é um conceito normalmente é uma criação infantil, né? O que nós aprendemos lá? Nós aprendemos na nossa infância muitas vezes que o bonito às vezes é ser mais magrinho, é ser mais gordinho, é falar mais, normalmente é ter uma aparência, ou tá com um penteado, ou que tá com uma cor de cabelo, ou um comportamento. Então, nós trazemos várias crenças infantis e aí a gente às vezes fica se criticando, né? Entra num processo de autocrítica e essa autocrítica ela vai nos trazer sensações negativas, ela vai nos trazer frustrações, impotência, desmotivação e você com autoconsciência você equilibra a sua autocrítica, né? Você vai ver que cada coisa é no seu tempo, né? Então é bem interessante porque nós terapeutas começamos a perceber isso e nós temos como muitas vezes uma missão mostrar para o nosso cliente isso, que às vezes ele está em sofrimento porque ele está com uma autocrítica por causa de uma crença infantil. Então é bem interessante essa consciência, né? Olhar para nós mesmos é o necessário para que possamos identificar o que somos, no que somos bons e o que podemos melhorar. Não para que soframos com o que temos a melhorar, mas sim no que podemos melhorar, né? Então, nós vamos saber fazer escolhas e tomar decisões e fazer escolhas possíveis e não impossíveis, né? Então, assim, é bem interessante esse outro benefício, outro aspecto, né? E com isso tudo você vai perceber que a autoconsciência ela diminui a insegurança. A insegurança, ela é consequência de quê? Do medo. Então você reconhecer os gatilhos que antecede esse sentimento, o medo, pode ser a chave para brecá-los, pode ser a chave, né? Então, por exemplo, bobo, eu já peguei muita gente que tem insegurança de dirigir. Aí a insegurança de dirigir é porque ela tem medo. Aí o medo é porque ela ou ela tem um medo de que ela pode matar alguém, que ela pode errar, ou ela tem medo porque dizem que ela não faz nada direito. E nós, como terapeuta, nós vamos identificar esse medo, mostrar, perceber, que o cliente veja ajudar o cliente a perceber o gatilho que desencadeia esse medo e aí fazer com que ao ter uma autoconsciência, consciência de todo o sistema, do meio e de quem ele consiga ter a segurança, então, para dirigir no caso, né? Então, esse é um outro benefício bem interessante que é a insegurança. Bem, e aí nós percebemos que a autoconsciência, se você for analisar, né, o termo, né, autoconhecimento, você consegue imaginar e sabe o que significa, né? Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. No entanto, quando falamos de autoconsciência, a palavra ela é um pouco mais desafiadora, né? Porque ao mesmo tempo, você percebe que as pessoas que têm autoconsciência são as pessoas de sucesso.
Já, inclusive, tem pesquisa com relação a isso. Eles perceberam que as pessoas de sucesso elas apresentam uma autoconsciência no seu comportamento. Se vocês verem na internet, vocês vão, inclusive, achar pesquisa com relação a isso. Então, a autoconsciência, ela também, eu trouxe aqui, o que eu achei interessante, 4 passos para desenvolver a autoconsciência para quem, porventura, tenha dificuldade e não sabe. A clareza dessas palavras guia melhor o cliente. Exatamente, Marcia, nós vamos chegar lá. É que eu não estou vendo o chat, agora eu resolvi abrir. A autoconsciência, ela com certeza ela identifica a inteligência emocional. Então, aqui, olha, eu trouxe aqui 4 passos para desenvolver a autoconsciência. Primeiro, claro, não dispense o autoconhecimento, né? Invista em ações que ajudem você a entender como melhorar, como pensa, busque compreender como você funciona. Não tem como, já viu pela fala, né? Vocês já viram pela fala toda que esse aí é um dos primeiros passos, é o autoconhecimento, né? Então, bebendo uma aguinha aqui. Então, quando você entende melhor como você pensa, quando você entende melhor como você funciona, você vai conseguir, aí você já está entrando no processo da autoconsciência, né? Um exemplo disso é você perceber aquilo que a Marcinha comentou, né? Como você reage de maneira emocional. Quando algo negativo acontece na sua rotina, você reflete sobre o que faz em seguida ou se desespera. Aí eu coloquei até aqui, né? Não necessariamente você precisa classificar um comportamento assim como ruim ou bom, né? O teu comportamento, você não precisa dizer que é ruim ou bom, mas você tem que refletir, né? Nesse momento é importante apenas reconhecer o que você geralmente faz. Caso não goste da resposta e queira modificar esse comportamento, você pode precisar da consciência de si mesmo para isso. E aí, ao entender o que motiva a reação ou a falta dela, né, você poderá fazer alterações, porque você vai começar a se ver, vai começar a entender e você vai poder fazer essas alterações. Claro e evidente, se você não consegue fazer essas alterações sozinho, você pode procurar um terapeuta, né, para te ajudar a fazer essas ligações. Mas você mesmo deve estar sempre procurando se conhecer, né? E tem vários mecanismos, né, através de livros, através de cursos, através de uma série de coisas, você procurar esse autoconhecimento, né? Então você vai ver que como você percebe aí como realmente o autoconhecimento está ligado à autoconsciência. Um outro passo, né, é entender a diferença entre autoconhecimento e autoconsciência. Eu acredito que já deu para perceber, né, que apesar das duas coisas estarem ligadas, é importante se lembrar sempre de que são habilidades distintas. A pessoa autoconsciente sabe como funciona a lógica do próprio pensar, né? Então a pessoa consciente ela sabe como funciona, né? Deixa eu ver aqui no chat. Reich dizia que o importante não era o que a pessoa estava dizendo, e sim como ela está dizendo aquilo. As alterações do timbre de voz, tensões musculares, as feições do rosto, etc. Exatamente. Isso tudo mostra como realmente o ambiente e as situações influenciam na pessoa. A pessoa reage, né? E quando ela começa a ter consciência de si, quando ela começa a ter consciência de como ela reage com o ambiente, ela já está aí no processo da autoconsciência e ela consegue, assim, fazer a mudança necessária daquilo que não está funcional, né? É bem interessante isso.
né? Outro passo é aprenda a refletir antes de agir ou falar. Ou seja, evite reagir emocionalmente, né? Ao passo que em algumas situações é bacana agir emocionalmente, né? Tem algumas situações que realmente é bacana, mas isso não acontece sempre. Você tem que realmente refletir antes, né? Uma situação, eu achei bem interessante esse exemplo, uma situação é chorar quando você é pedido em casamento. E a outra coisa é cair em prantos quando alguém fica sabendo, quando você fica sabendo de alguma fofoca a seu respeito no trabalho. Então, assim, você ter esse equilíbrio, né? Esse exemplo eu achei bem interessante. Então, assim, as situações da vida, né? Você precisa ter respostas equilibradas e ponderadas. E se você não está tendo essas respostas equilibradas e ponderadas, você tem que procurar ver o motivo disso. Muitas vezes a gente sozinho não consegue perceber. Mas através de uma ajuda terapêutica, né, fica mais fácil conseguir não só perceber como fazer a mudança, não é mesmo? Bem, e aí nós vamos para quarto passo para desenvolver a autoconsciência, né? À medida em que você aprende o assunto, vá colocando em prática. Isso é bem importante, né? Você não é só você aprender, você saber, é você praticar, colocar em prática. Colocar em prática o que aprendeu. Ponderar mais antes de agir, falando ou fazendo alguma coisa, né? E como eu falei, botei até aqui mais grifado, e se você precisar de ajuda, faça terapia, né? Então, é importante que você cultive essa consciência como uma habilidade. E você ensine, oriente teu cliente a ter essa habilidade, né? Combinada, claro, com autoconhecimento. Você vê que uma acaba sendo dependente da outra, né? Uma precisa da outra. Você se tornará uma pessoa muito mais bem-sucedido, tanto em relacionamentos pessoais quanto na vida profissional, né? Então, o ser humano, ele tem consciência de si mesmo em sua dimensão física, mental e espiritual, né? O ser humano integral, ele tem essa consciência. Ele não descuida de aperfeiçoar a administração das suas necessidades. E essas necessidades incluem as limitações do corpo físico, que vai da higiene corporal e a alimentação, como está aqui, né? Então, assim, e isso daí são somente alguns passos. Claro que eu só estou abordando, fazendo uma reflexão em cima de alguns passos, né? O autoconhecimento permite o autocontrole, porém, até que ponto o autocontrole é positivo? É justamente por isso que eu coloquei ali. A reação emocional, ela é necessária e é bonita, mas a pessoa tem que refletir, tem que ter uma ponderação, né? E conforme você vai se conhecendo, você vai sabendo quando ter essa ponderação, né? De forma, vamos dizer assim, mais positiva, né? De forma que não vá te prejudicar, né? E para fechar, eu trouxe essa frase do Daniel Goleman. Goleman, eu acho que fala assim, né? A autoconsciência é a base da inteligência emocional. Exatamente o que você falou, Marcinha. A autoconsciência, ela é essa base da inteligência emocional. Então, você vê como é uma escada, né? Interessante, né? O autoconhecimento, você caminha pela autoconsciência e que te dá uma inteligência emocional e uma vida mais equilibrada, né? Então, isso daí, eu acho que para mim, é a base da... Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Para mim, isso é a base para a gente, para nós terapeutas, para a nossa vida e para trabalharmos com os nossos clientes.
Então, assim, eu percebo que tem muitas pessoas que chegam às vezes com umas questões e que só você mostrando a pessoa é como se você acendesse a luz sobre ela e sobre o ambiente em que ela vive. Quando você acende essa luz, a pessoa já tem uma melhora ali, muitas pessoas de quase, vamos dizer assim, de 90%. Né? Muitas vezes o processo terapêutico é mais isso, é você mostrar a pessoa, a ela se olhar. Né? Então, eu acredito que vocês também, aqui todos somos terapeutas que estamos aqui presentes, mas quem está ouvindo percebe que isso é muito do nosso dia a dia. E eu, pelo menos, eu aplico muito isso, não só em mim, mas nas pessoas que eu atendo. Eu percebo que, às vezes, a pessoa só não se conhece. Às vezes ela está sofrendo, ela está num processo, ela acaba adoecendo porque ela não está olhando para ela. Ela começa a entrar num looping, ela começa a entrar numa série de coisas. Então, assim, é bem interessante. Eu acredito que autoconhecimento e autoconsciência deveria fazer parte, principalmente, nas escolas. Guilherme, só Sim, uma pergunta. Então, tu dirias que a consciência, que são duas coisas diferentes, ela daria uma nova ordem para o processo? Tipo, pelo que eu entendi, a tua consciência, que a autoconsciência tem muito a ver com o externo, e o autoconhecimento com o teu universo interno, exato. né? Ela tira o peso um pouco daquilo, e aí tu te aprimora primeiro no autoconhecimento para poder gerir a autoconsciência. Exatamente. Você com a autoconsciência, você tem a consciência de que você Das se conhece reações, melhor. né? Que você está reagindo, você tem uma série de coisas pelo ambiente, pelas relações, e aí você percebe o que é o outro e o que é você, o que é o ambiente e o porquê você reage assim. Às vezes você está com um sofrimento que aí você, ao perceber o ambiente, você muda de ambiente e você não tem mais o sofrimento. Então, ter essa autoconsciência é isso. É você conhecer, ter a consciência de você dentro desse contexto todo, né? Pode falar, Paulo. Primeiro, obrigado, Lilian. Excelente apresentação. E eu tenho uma dúvida, eu queria saber para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que está ouvindo, que tipo de uma das vias de adquirir autoconhecimento é fazendo terapia. É justamente a pessoa passando por esse processo, seja lá a modalidade, seja lá o meio, a pessoa se descobre. Mas quem ainda não faz terapia ou quem quer experimentar, que tipo de exercício a pessoa pode fazer para ela iniciar esse autoconhecimento e essa autopercepção? Então, eu costumo dizer, olha só, eu só percebi que eu estava no caminho do autoconhecimento depois que eu comecei a estudar a terapia, né? Que na verdade eu já gostava e já fazia isso. Então, o que é o caminho do autoconhecimento? Você, por exemplo, ler, se você tiver a possibilidade, ler livros de autoajuda, que eles chamam de autoajuda, né? Livros em que você possa se conhecer. Tem vários livros interessantes. Tem livros que a pessoa fala, às vezes, revistas até, que a pessoa fala assim, mas isso aí não tem base, mas aquilo ali te ajuda a começar a se olhar. Mesmo que aquilo ali, de repente, não tenha uma base científica, uma base de um, né? Ela ajuda a se olhar. Por exemplo, uma coisa que cai muito que tem gente que acredita e tem gente que não acredita, né? Horóscopo. Tem gente que acredita, não acredita, tem horóscopo de jornal, né? Mas aí você pensa assim, mas o horóscopo vai dizer que a pessoa que nasce assim, ela tem essa característica. Aí você começa a se avaliar, será que eu tenho essa característica? Você já está pensando, você está refletindo, será que eu sou mesmo assim? Então, quando você começa a se olhar, aí você vai ver, não, mas eu não tenho isso, mas eu não sou assim. E aí isso daí já é autoconhecimento.
E quando você começa a, por exemplo, entrar numa aula de expressão corporal, uma aula de dança, uma aula de música, eu vou aprender um instrumento. Aí você começa a se conhecer. Eu vou fazer uma aula de culinária. Você começa a se conhecer, aí você vai começar a ver que você tem facilidade de uma coisa, mas não tem na outra. Você começa a ver, porque às vezes a pessoa fala assim, fulano, você é burro. Você não sabe disso. Ninguém é perfeito. Então, às vezes, você não sabe, por exemplo, fazer um bom bolo, não é bom na cozinha, mas você, às vezes, é muito bom em outra coisa. É muito bom numa habilidade, sei lá, de dança, ou numa habilidade de fazer um crochê, ou de uma pintura, não sei. Mas cada um tem uma habilidade. Ninguém sabe tudo e não tem ninguém que não saiba nada. Nós somos muito diferentes. Então é muito bonito, porque o fato de cada um saber fazer alguma coisa, e quando você tem consciência do que você sabe, você pega e ajuda no que você sabe, né? O que você não sabe, você vai, de repente, olhar, não vai atrapalhar, porque você não sabe, né? Então, o autoconhecimento é isso, é você saber até onde você pode ir dentro do ambiente que você está. Porque às vezes a pessoa está infeliz porque eu dava aula, minha formação é contabilidade, eu sou contadora. E eu dei aula durante alguns anos para o ensino médio. E tinha alguns alunos que estavam rebeldes, revoltados, porque estavam sendo obrigados a estudar contabilidade, e eles não gostavam de contabilidade. Tinha um que gostava, ele queria tocar, ele tocava lá violão, não sei o que, ele queria instrumento. A outra queria fazer não sei. Aí eu chegava para eles e falava assim: vem cá, você se mantém financeiramente? Ah, não. Você depende do seu pai e da tua mãe? Dependo. Então você é obrigado a fazer o que ele quer? É isso que você está me dizendo? Eu tô aqui por causa disso. Então tá, mas você tem a sua habilidade de tocar, tem a sua habilidade de pintar? Você pode fazer isso como hobby. Faz como hobby. Faz o que eles querem e faz como hobby. Conforme você for se desenvolvendo e você tiver a sua autonomia, você pode fazer o que você quer. Mas enquanto você não tem essa autonomia, porque nós conseguimos fazer duas ou três coisas. De repente você não vai ser um muito bom em contas, em fazer, mas o fato de você estar fazendo o que você gosta, você vai olhar com outro olhar aquilo que você tem que fazer por obrigação. Porque mesmo a gente fazendo o que a gente faz por gostar, tem muitas coisas que a gente faz por obrigação, porque tem que fazer, né? Eu não digo que a gente vai viver só fazendo uma obrigação, mas a gente, né? Nós somos seres sociáveis, então às vezes a gente tem que fazer algumas coisas, né? Então, assim, acabava que eu tinha a felicidade de ter uma turma. No início eles estavam bem rebeldes, mas depois eles fluíam, a aula fluía, porque eles viam que realmente era isso. E aí eles conseguiam a harmonia com os pais e com eles. Então, autoconhecimento é isso, é você perceber o teu ambiente que você vive e o que eu posso fazer para viver melhor. Aonde eu posso mudar? Porque você não pode se sacrificar. Ah, não, eu sou assim e pronto. Não. O que você pode mudar? O que é possível? Porque o que não é possível, não era possível eles abandonarem a escola, abandonar aquilo, porque os pais queriam que eles fizessem aquilo. Mas tinha como eles conciliarem, né? Então, eu acredito que isso é muito importante quando a pessoa começa a perceber isso. Os jovens, normalmente, eles entram muito em conflito, porque eles querem muito fazer uma coisa e eles são dependentes e têm que fazer o que os pais querem, né? E, às vezes, eles não têm essa orientação. Não tem a orientação de alguém de que você pode ter o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Até nós que trabalhamos com o que nós gostamos, muitas vezes, dentro do que nós gostamos, nós temos que fazer o que a gente não gosta muito. E a gente faz, entendeu? Porque a gente acaba. A vida não tem manual, justamente. A vida não tem manual, como o Paulo colocou aí no chat. A gente vai procurando viver da melhor forma. Eu acredito que nós nascemos para sermos felizes. E nós temos que procurar. Caminhos tem. É só procurar. Quando você está decidido a fazer uma mudança, a melhorar alguma coisa, eu acredito que você pode pegar e começar a olhar. Hoje nós estamos numa época muito feliz. Que nós estamos numa época em que você pega um computador, você pega um celular
e você escreve ali a tua dúvida e você consegue respostas. Há épocas atrás, você tinha que ir para uma biblioteca, na biblioteca de repente não tinha o livro que você queria, você tinha que ler. Agora você nem precisa ler, gente, você pode pegar um audiobook, botar no ouvido e escutar. Navegar é preciso viver. O Irmo colocou lá: navegar é preciso, viver não é preciso. Fernando Pessoa, é isso aí. Então, assim, hoje nós vivemos numa época muito feliz. Para quem tem menos idade, aproveite. Né? Tem o mundo a pessoa está com o mundo nas mãos. Né? Para quem tem mais idade, aproveite também, porque, poxa, a gente se adapta. Né? E a gente vai fazendo busca, a gente vai mudando, né? A minha mãe hoje tem quase 80 anos e ela interage com a internet, ela busca lá na internet. Ela já, bem dizer, dispensou todos os livros de receitas, porque ela já sabe que ela joga lá no celular e tem a receita que ela quer. Então, assim, se conheça, não fique engessado. Não, eu sempre fiz assim e tem que ser assim. Não, quando a gente se engessa, dói. Ficar de gesso não dói? Então, quando a gente se ingessa, dói. Entendeu? Então, a gente tem que procurar se conhecer e procurar viver de uma forma mais feliz possível. Temos alguma doença? Tem vários caminhos para melhorar ou apaziguar a nossa doença. Né? Nós temos várias coisas que pode apaziguar de alguma forma, né? Hoje aqui nós estamos num grupo de hipnose. Até a hipnose ajuda até na dor, né? Então, caminhos tem um monte. Basta a pessoa querer. Querer se olhar e querer conhecer o ambiente. Então, autoconhecimento e autoconsciência é isso. É olhar para si, para o meio, né, em que nós vivemos. Como o Irmo falou, tem o Reich, que tem um outro olhar. Nós temos várias terapias, cada terapia tem um olhar, né? Tem as terapias holísticas e tem as terapias baseadas na ciência, né? Várias que hoje são baseadas na ciência, há tempos atrás não tinha comprovação científica e ajudou mesmo sem ter comprovação. Então nós temos que pensar o que vai nos trazer a felicidade, né? A Marcinha colocou: ficamos muito presos no que não temos, queremos fazer parte e não reconhece as próprias habilidades, diferencial o que tem em especial. O autoconhecimento nos permite descobrir o Deus que habita em nós. É verdade. O autoconhecimento ele nos possibilita ver que nós somos muito mais do que às vezes nos dizem que somos. Então a gente tem que olhar para dentro, que as respostas estão dentro da gente, e observar o que está aí fora, qual o caminho, qual o meio que nós estamos vivendo, né? Esse meio que nós estamos vivendo, ele pode ser modificado, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas pode ser modificado para sermos felizes, porque eu acredito muito nisso. Que eu vou falar por mim. Eu comecei, eu tive já várias profissões. Nessas profissões que eu tive, eu fiquei no mínimo 6 anos em cada uma. Então eu não mudei de profissão assim, no estalar do dedo. Todas as profissões que eu tive, eu estudei, eu procurei conhecer, eu me envolvi. Só que quando eu percebi que eu não estava mais sendo feliz naquela profissão, eu começava a ter um outro olhar para outro lado. Porque eu acredito isso, que nós devemos procurar vivermos felizes e bem. Porque a tua felicidade, o teu bem-estar, ele vai influenciar e muito na tua saúde física e mental. Então é bem importante. O Irmo colocou: e a autoconsciência nos permite percebermos a nós mesmos dentro da obra de Deus. É verdade. Porque nós temos uma missão, né, um objetivo, nós temos algo a desempenhar. Né? Todos os trabalhos e profissões são importantíssimos.
e nós não podemos deixar que alguém nos diga que não é importante, porque quando a gente acredita que nosso trabalho não é importante, a gente acaba deixando de ganhar por isso. A gente acaba deixando de ajudar os outros por isso, né? Pode falar, André. Abre o microfone. Eu quero aproveitar, deixa para conversar em relação a tudo isso que a gente está discutindo hoje, né? Como era 15 a 20 anos atrás a internet. A internet está possibilitando a gente se conectar com um mundo de coisas. E para deixar registrado, há pouco me chegou o conhecimento das revistas espíritas que estão sendo traduzidas, que foram escritas que tem as escritas de Allan Kardec e que fala sobre a mãe da hipnose, né? Sobre o mundo do magnetismo e o quanto a gente está resgatando da nossa história com tudo isso, né? O quanto nós estamos conhecendo de situações e coisas que nos leva a pensar assim, puxa vida, como eles conseguiam fazer, como eles conseguiam fazer cirurgias sem anestesia? Porque a anestesia surgiu em 1900, né? Então nós estamos voltando a uma série de conhecimento considerado oculto e estamos tendo acesso a elas, né? Nós temos, por exemplo, Barão de Poitou, Deleuze, entre outros, dentro do magnetismo, e estamos tendo progressão em situações pela hipnose, pela terapia de depressão, de ansiedade, de curas do corpo, né? Uma série de coisas que está acontecendo. Eu estou pegando alguns clientes para testar esse processo via online e o resultado é muito bacana com tudo isso. Ele é de formiguinha, porque a gente está voltando a ter esse conhecimento e a maneira como isso acontece é incrível. Quando você pega uma palestra de alguém que estudou, que traduziu, que fez, como o método José Silva, como que isso veio, e a pessoa, ela tem uma angústia, ela tem um desespero, e nós que se propomos a estudar, a olhar, a ver, a trocar ideias, a trocar informação, a gente potencializa a terapia da psicologia, a terapia da psiquiatria, e muitas dessas terapias você acaba dispensando o uso de remédio, desmamado pelos próprios médicos que foram dados. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que tem bico de papagaio. A dor dela não estava resolvendo nem com tramadol e era constante 8. Hoje, com o uso do magnetismo, ela está em 2. Quanto conhecimento a gente tem para descobrir com os nossos antepassados? Não é? Se parar para Exato. pensar, E tá tudo na internet, né? Hoje nós temos na internet essa facilidade, eu né? diria mais, está tudo no pé, né, irmão? É. O A Irmo medicina perdeu no pé. chinesa. É. A medicina chinesa, a medicina oriental é muito grande e dá para somar com tudo. E a gente vai trocando ideia, a gente vai trocando esse conhecimento e a gente usa até de clean language, né? Não, Kesine? A gente Exatamente. se descobre, arrebenta a coraça. Eu mesmo também tinha outro ofício e o acesso à internet não possibilitou só a me ajudar, como ajudar a minha família, como ajudar as pessoas que estão à minha volta. E é muito bacana quando você faz um atendimento, dois, você vai descobrindo, você vai tratando e aquilo vai reduzindo. Semana a semana vai reduzindo. E é sempre bom lembrar, né, que o coração do cliente é terra sagrada. A gente tira o pé para entrar. É muito bacana isso. Isso é para me deixar uma pílula de contribuição para esse assunto integrante. Eu não sei falar, assim, que me fascina, acho que é mais bonito, né? É esse assunto que fascina a todos nós aqui, o conhecimento. Como o seu corpo corresponde ao conhecimento da sua mente? É Nossa, show de verdade. bola. É verdade. A gente hoje tem uma oportunidade, né?
o autoconhecimento está muito fácil na internet. Você consegue, né, muita coisa. É, É, o Irmo colocou ali, quanto mais nos conhecemos, menos precisamos que os outros nos diga quem somos, né? E é verdade. Você consegue, através do autoconhecimento, com a internet, facilmente, né? Você consegue. Eu andei fazendo uns workshops, vamos dizer assim, interessante. Vou fazer de novo, são algumas perguntas em cima de um livro bem interessante que a pessoa responde e ela se vê de outra forma. É muito interessante quando você vê o resultado e fala assim, caramba, mas eu faço isso e é mesmo, olha como é que eu ajo, então eu posso mudar nisso. Ele ensina a fazer mudanças, né? Então tem isso também, você pode participar de alguns eventos que te ajude a se ver e aí você se vendo, você consegue, vendo o seu ambiente, você consegue fazer as mudanças, né? Isso é bem legal. e aí me faz lembrar da aula de física que eu tive lá em 1990, 90 e pouco, né? Quando você tem uma situação, um problema, qual o resultado? E o professor fala assim, depende do observador, né? Exato. Depende de onde você está. Você está na estação, era um exercício de trem, desculpa. Você está na estação, você está dentro do trem, você está fora do trem. Dentro do trem, a árvore se movimenta ou é você que está se movimentando? Tudo vai do observador. Exatamente isso. E aí você, sabendo se observar e observar o ambiente, você consegue viver melhor e se posicionar melhor, né? É bem isso aí mesmo. A Lilian fez um trabalho há um tempo atrás, foi um workshop, não foi, Lilian? Sim. Ela fez um teste, ela falou, né, sobre autoconhecimento e nos deu um teste para a gente fazer, para que a gente pudesse se identificar entre, acho que eram 5 personagens. Uhum. E aí tem uma série de perguntas, coisa e tal, e geralmente dá uma ou duas opções, e você se reconhece, e o outro com dificuldade, coisa e tal, e o outro, o que você tem que aprimorar. E foi impressionante, que quase 100%, acho que foi o quê? Da turma, só um que não calhou no mesmo personagem, entendeu? Uhum. Da mesma Todo mundo identidade. bem dizendo, todo mundo Parecia que saiu estava quase igual. todo mundo conectado ali, que foi assim, uma coisa impressionante. As E se respostas, né? identificou mesmo com aquele personagem. Inclusive, eu queria saber se tu vai fazer de novo, Lilian. Eu vou marcar de novo, Ou eu vai tô querendo fazer um fazer. novo. É muito interessante, porque Vou aí fazer você de novo. começa a refletir. Tem tudo a ver com autoconhecimento. Primeiro, você se identifica, né? Isso faz sentido, realmente, eu desenvolvo dessa forma, coisa e tal. E depois, o que eu preciso melhorar? O que você pode E mudar aí é também. meio impactante. Assim. Eu acho que o que você precisa melhorar foi 100%. É. Do autoconhecimento foi tipo 90%, mas o que você precisa melhorar, eu acho que foi uns 100%. Porque Na minha turma, né? Porque teve outras turmas. quando você se identifica e você percebe como você age e você percebe aonde você tem que mudar, né? Aí você vê que às vezes, engraçado que teve uma pessoa, inclusive, que ela se ligou muito com relação à parte emocional dela. Porque o teste basicamente seria direcionado a dinheiro, porém é aquilo que que eu tinha falado ali anteriormente, né? Com relação à prosperidade. A prosperidade tem muito a ver com o alto valor, né? Então, assim, fala em dinheiro, mas como você se valoriza? Como você se vê? Como quanto você vale para você, entendeu? Então, assim, é bem interessante. Você faz um teste achando que você vai fazer com relação a parte financeira e você vê a tua parte emocional toda ali, né? Então essa menina eu achei engraçado que ela ficou impressionada porque ela viu a parte emocional dela toda ali, né? Ela até depois falou assim, nossa, eu vim pensando uma coisa e tive outro resultado. Então é bem interessante quando a gente tem a oportunidade
de fazer essa Esse jogo. autoavaliação. É muito bacana mesmo. E quem Não, mas puder, olha, né? dá para imaginar que seu pé fica travado, amarrado, e você pode fazer perguntas com Clean Limud e ainda soltar o pé? Ou você Gente, colocar num transe, né? Você coloca num transe daqueles, e aí você vai lá e toca pontos, chaves no corpo. Quer dizer, o corpo também diz muita coisa. Não só os pés, mas o corpo todo diz. Isso também faz parte de um conhecimento que um tempo atrás nós não tínhamos. E quando você pergunta, o que isso quer dizer depois? Olha só que ex- fantástico, pergunta simples e exatamente. objetiva. Fez O um Homero link tá geral, gostando. hein, André? Opa, O legal é o seguinte, que o Irmo, ele faz a leitura dos pés e faz o conhecimento da pessoa, o reconhecimento pelos pés. Eu não sei porque o Homero ele não está conseguindo ligar o fone, deve estar com algum problema no fone, Deixa eu né? ver se eu consigo. Eu não consigo mexer aqui. O, o, o Paulo, ele através da linguagem, ele desenvolve também a pessoa do autoconhecimento, que é muito legal. O André, ele tem o tarô e a numerologia, que também é puro autoconhecimento, né? Eu tinha falado da astrologia, mas o tarô e a a numerologia é numerologia diz muito muito. bom. Nossa, a numerologia diz muito. Se a pessoa ela tem quer se conhecer, vá fazer numerologia, vá, né? Ela vai, quando nós vamos conversando em conhecimento, ciência, né? Ciências oculta, porque ela não se explica pelo maquinário da ciência que a gente tem. Mas ciências ocultas são aqueles aprendizados antigos que você vai testando dia após dia na prática e vai dando certo. 4 estações do ano, né? 7 dias da semana, 12 meses no ano, astrologia, que vai ter um valor numérico, que vai ter uma vibração, que vai trazer um alfabeto, que vai vir em tal lugar, porque nós escolhemos os números decimais, como isso funciona, tal. E aí você vai ter um número de uma vibração que vai corresponder a um tipo de personalidade. É claro, né? A Lilian já me arrastou para dentro do link, né? É. E Exatamente. assim, funciona demais a melhora. Você vai ter uma vida sem problema? Não. Você vai continuar tendo uma vida com problema. A diferença é que você vai saber o que fazer quando tiver o problema. Esse é o grande Exatamente. diferencial. Quando você tiver uma dor na alma, sua mente vai falar assim: puxa, já aprendi com esse problema lá atrás. Preciso passar por ele de novo? Não. Bora fazer diferente? Daquela vez eu não sabia o que fazer, dessa vez eu sei, né? E melhor ainda, quando você usa a hipnose do magnetismo, a dupla vista, como é que se faz o desdobro, como é que estão os chakras, onde estão o refluxo, o fluxo, como é que faz as energias fluírem no seu corpo, meu, é outro nível. E isso, conhecimento e autoconhecimento que trouxe. Exatamente. Viu, Exatamente. irmão? Fiz minha parte, cadê a sua? Exatamente isso. Ele deu um bom Parabéns. exemplo, hein? Tô quietinho, só observando, tá muito bom. Hein? Ele deu uma, Olha o uma Homero. chave para o autoconhecimento. Ah, ô, Homero, ó, ligou O, o lá. teu, o teu microfone não está saindo, seu Tá Homero. saindo som, Homero. Está saindo som. Ainda não. Vê se de novo. Tá ligado o som dele, né? Só não tá saindo. Fizemos o link do negócio, hein, ô, irmão? O Paulo, então, nem aparece. Dá É, uma porque olhada, ó. na verdade aqui tem vários Paulinho, ele terapeutas. tem, ele tem uns negócios assim de pergunta, meu Deus do céu. É, Ali ele dá uns insights, ele vai perguntar aí, tu vai. Eu ainda tô na com o meu alazão Hein, verdade, solto no Paulo? deserto. na Meu verdade, os Deus. terapeutas aqui tudo ajudam com as Ele suas abre, técnicas do ele abre autoconhecimento. assim o Ah, portal do autoconhecimento o também. chamaria e-mails, essa é uma para conversa também, viu? É. a, a, o Paulo, ele através das perguntas, ele te abre a mente para o autoconhecimento. O Irmo, através dos pés. E o André Vila, numerologia e tarô, porque tarô também é autoconhecimento. Eu usei durante um bom tempo tarô, eu mesmo jogando para mim, para autoconhecimento, hein?
O Homero caiu. O Homero Caiu. caiu. Ele estava Acho que ruim. ele não conseguiu. A Marina só ouvindo, né? Tá com mas floral só- solto Vou aí pela finalizar casa, né? agora, sim, e aí a vamos gente finalizar. continua no pós, pode ser? Pode ser. Então, pessoal, eu vou agradecer a todos presentes aqui. Foi muito bom. Podem me achar nas minhas redes sociais. Escreva lá Lilian Flieg, que se escreve Fliege. Lilian Fliege, tudo junto. E aí vocês vão ver. Até no Google tem Lilian Fliege. Escreve Lilian Fliege, terapeuta, né? Ela se perdeu Ou pra soletrar o hipnoterapeuta. próprio nome. F-L-I-E-G-E, meu nome, Lilian. L-I-L-A-N, F-L-I-E-G-E. Se escreve Fliege, né? Mas se fala Flieg. Gratidão a todos que ficaram até agora. E a você aí que está ouvindo depois também. Estou à disposição. Qualquer dúvida com relação ao que nós falamos hoje aqui, entre em contato e terei imenso prazer em ajudar. Muita paz a todo mundo. Até mais. Lilian, me diz aí, tu está fazendo workshop fora daqui, aí pelo Rio? Sim, nós fazemos o workshop, podem entrar em contato, de autoconhecimento, né? Sim. E atendimento tu está fazendo somente online por enquanto? Sim, eu estou fazendo online e uma vez ou outra eu faço quando combino previamente, presencial, mas basicamente online. Qual é o telefone? Pelo WhatsApp que entra em contato contigo Pode ser ou pelo WhatsApp direct? ou pelo direct no Instagram ou WhatsApp. Meu número é 21, que é Rio de Janeiro, 982 88 5666. É só Pode repetir? 21 982 88 5666. Perfeito, Lilian. Muito obrigada. A nossa diretora-geral do Praticadamente, trazendo mais uma maravilhosa apresentação. Tem outras apresentações dela lá. E dá um pulinho lá na rede dela e conheça um pouco mais da Lilian Flieg, certo? Gratidão. Muito obrigada a todos que compareceram e até Aquela a foto. próxima. Quarta-feira tem foto. mais. Bate aquela foto. Cadê a foto? Irmão, Vamos sorria aí, ver. irmão. Você vai sair na foto assim. Então, Pode encerrar, amiga. vou encerrar. Isso. Até mais, pessoal. Gratidão.